Olá, vamos conversar sobre um tema que, olha, parece um bicho de sete cabeças, mas que é decisivo para passar em qualquer prova de direito no Brasil: a capacidade civil. Hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas os artigos 3º e 4º do Código Civil, sem enrolação. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta. Pensa bem, um contrato que um jovem de 15 anos assina tem o mesmo valor de um assinado por um de 17? Parece uma pergunta simples, né? Mas a diferença entre um ato ser nulo ou anulável é exatamente o tipo de detalhe que uma banca examinadora adora cobrar. E o nosso objetivo aqui é que essa dúvida não te atrapalhe nunca mais. E para resolver essa parada, a gente vai usar uma ferramenta fantástica, uma metáfora que ilumina tudo, o vagalume da professora Ivone. É um método para a gente visualizar o que diz a lei e fixar esse conteúdo para valer. Certo, então vamos acender essa luz. A ideia do vagalume da capacidade é bem simples: transformar uma regra que parece abstrata em algo que a gente consegue enxergar. É como se a capacidade de uma pessoa para agir na vida civil fosse literalmente a luz de um vagalume. A sacada é genial. A luzinha do vagalume representa essa aptidão que a pessoa tem para exercer seus direitos. Então, se a luz está totalmente apagada, a pessoa não pode agir sozinha de jeito nenhum. Se a luz fica só piscando, ela até pode, mas precisa de uma ajudinha. E se a luz está acesa, forte e constante, aí sim, capacidade plena. Vamos analisar cada um desses estágios, começando pela escuridão total. O primeiro cenário, então, é o mais restritivo de todos. É quando a luz do nosso vagalume está completamente apagada. É aqui que a gente encontra a chamada incapacidade absoluta, lá no artigo 3º do Código Civil. E quem é que está nessa escuridão com a luz apagada? A lei aqui é bem direta, não deixa dúvida. São os menores de 16 anos. Para eles, o vagalume simplesmente não acende. Falta aquela autonomia que a lei exige para praticar os atos da vida civil por conta própria. E qual a consequência prática disso? Se a luz está apagada, qualquer ato que essa pessoa pratique sozinha é nulo. E o que significa ser nulo? Significa que não tem valor jurídico nenhum. É um nada. É como se nunca, jamais tivesse acontecido. Então, como essa pessoa participa da vida civil? Através da representação. Esse é o mecanismo. Os pais ou tutores não agem ao lado dela, eles agem no lugar dela. A vontade do representante substitui por completo a do incapaz. É uma substituição, não uma soma de vontades. Fica com essa ideia. Ok, saímos da escuridão e agora a gente entra numa zona, digamos, de penumbra. Vamos para a luz que fica piscando. Ela simboliza a incapacidade relativa, que está prevista lá no artigo 4º. E quem são as pessoas com a luz piscante? Olha, a lista aqui é bem mais variada. Começa com os maiores de 16 e menores de 18 anos. Mas tem mais gente. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, aquelas pessoas que por alguma razão não conseguem exprimir sua vontade. E também os pródigos. Em todos esses casos, a luzinha funciona, mas de forma intermitente. E aqui está o pulo do gato. Se a luz só pisca, o que acontece com o ato? Ele é anulável. Olha a diferença. Ele não é nulo, não é um nada jurídico. Pelo contrário, o ato existe, é válido, produz seus efeitos, até que alguém que tem esse direito vá ao juiz e peça para anular. E qual é o mecanismo para estabilizar essa luz que fica piscando? É a assistência. Aqui a lógica é outra. O assistente, que pode ser o pai, a mãe ou um curador, age junto com o relativamente incapaz. A vontade principal é do incapaz, mas ela precisa ser validada, confirmada pela participação do assistente. Agora sim é uma soma de vontades. E aqui a gente tem um resumo perfeito desses dois mundos. De um lado, incapacidade absoluta, luz apagada, ato nulo, e a solução é a representação. Do outro, a relativa, luz piscando, ato anulável, e a solução é a assistência. Pronto, esse é o mapa mental definitivo para não errar mais. Mas vamos lá, qual é a consequência prática disso tudo? É aqui que a diferença entre nulo e anulável vira a chave para acertar as questões de prova. Entender essa distinção é, simplesmente, fundamental. Pensa assim, ó,
O ato nulo é tão grave que ele ofende a sociedade inteira, a ordem pública. Por isso, ele já nasce morto, não produz efeito nenhum. A analogia da nota de R$ 3 é perfeita, ela nunca teve valor. Já o ato anulável, ele existe para proteger o interesse de uma pessoa específica, o incapaz. Por isso, ele nasce vivo, produz efeitos, mas ele pode ser desligado por um juiz se a parte protegida pedir. E um detalhe importante, ele pode ser consertado ou, como a gente diz no direito, ratificado. Bom, chegou a hora de aplicar tudo isso. Vamos testar a luz do nosso vagalume em alguns casos práticos, para ver se a teoria ficou mesmo bem clara. Primeiro caso, o Mário. Ele tem 15 anos e resolve fazer um negócio por conta própria. Vende o videogame dele. E aí, qual a situação jurídica desse contrato de venda? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é sempre a mesma. Qual o estado da luz do Mário? Bom, com 15 anos ele se encaixa direitinho no artigo 3º. Conclusão óbvia. A luz do vagalume dele está completamente apagada. Com a luz apagada, o diagnóstico fica claro, a incapacidade é absoluta. O ato de venda, portanto, é nulo. A solução é que o contrato não gera obrigação nenhuma para ninguém, e os pais do Mário, como seus representantes, podem simplesmente desfazer o negócio porque, para a lei, ele nunca existiu. Vamos para o segundo caso. Mariana, 17 anos. Ela é uma jovem artista e assina um contrato com uma galeria de arte. Sozinha. Sem os pais. A pergunta é, esse contrato é válido? E a Mariana, com 17 anos, ela já não está mais na escuridão total do artigo 3º, mas também ainda não chegou na maioridade. A luz dela, portanto, está piscando. E com a luz piscando, o diagnóstico jurídico muda completamente. A incapacidade dela é relativa e o ato é anulável. O que isso significa? Que o contrato com a galeria é, a princípio, válido, ele vai produzir efeitos, mas como foi feito sem assistência, ele tem uma certa fragilidade. A Mariana ou os pais dela podem, se quiserem, pedir a anulação judicial desse contrato. Para ele ser 100% seguro, precisaria da assinatura dos pais assistindo a Mariana no ato. E para a gente fechar, uma citação que resume perfeitamente a importância de tudo que a gente conversou. Como diz a professora Ivone, dominar a diferença entre nulo e anulável não é um mero detalhe, é o centro da questão, é tema de prova. E fica uma reflexão final para a gente. Ao criar todas essas regras de capacidade, o que será que a lei está priorizando? É a proteção da vontade daquela pessoa que pode ser mais frágil? Ou é a segurança jurídica de todo mundo, da sociedade como um todo? A resposta está nesse equilíbrio delicado. É um excelente ponto de partida para aprofundar os estudos. Valeu pela companhia e até a próxima.